Pare agora. Não jogue essa água turva pelo ralo. Para a pia é lixo, mas para um solo duro e morto, ela pode ser o primeiro choque de vida que ele recebe em anos. Hoje eu vou te ensinar, passo a passo, 3 tônicos naturais e como usar 10 plantas específicas para reconstruir estrutura, trazer micro-organismos e recuperar sua horta com segurança e resultado real. A água do arroz é um probiótico natural para o solo, porque o amido alimenta bactérias benéficas e acelera a decomposição de matéria orgânica. É ideal quando o chão está duro, sem cheiro de terra viva e com baixa resposta ao adubo. Para preparar, coloque uma xícara de arroz cru em um pote e adicione 2 xícaras de água sem cloro. Mexa forte por 1 minuto, esfregando os grãos para soltar bem o amido. A água deve ficar branca, parecendo leite. Cubra o pote com papel toalha preso com elástico. Não feche com tampa, porque o processo precisa de ar. Deixe em local fresco por 2 a 3 dias. O cheiro certo é levemente ácido, como picles. Se feder a lixo, descarte. Diluição segura. Use uma parte do líquido para 10 partes de água. Regue no pé das plantas, nunca em excesso, para não encharcar. Aplique 1 vez por semana por 3 semanas. Isso melhora a vida microbiana e reduz crosta superficial. Dica técnica: se você usar água clorada, mata parte dos micro-organismos. Por isso, deixe a água descansar 24 horas antes de usar. Ou use filtrada. Guarde a água do arroz na geladeira por até 1 semana e reaplique sempre diluída. O melaço, derivado da cana, é o combustível do chá de composto. Ele fornece açúcar para multiplicar micro-organismos benéficos rapidamente. Sem esse alimento, o chá fica fraco e o solo demora mais para reagir. Use 1 colher de sopa de melaço em 20 litros de água sem cloro. Misture bem antes de colocar o composto. O melaço ajuda a explosão de bactérias aeróbicas, que protegem raízes e competem com fungos ruins. Atenção! Melaço demais vira problema. Açúcar excessivo cria fermentação ruim e reduz oxigênio, o que favorece mau cheiro e micro-organismos anaeróbios. Então, respeite a dose. 1 colher de sopa cheia é suficiente para 20 litros. Se você não tiver melaço, dá para usar açúcar mascavo, mas o melaço é melhor porque tem minerais e estimula a diversidade microbiana. A diferença no resultado aparece em solos muito cansados, onde falta vida e matéria orgânica. O melaço não vai direto no solo sozinho. Ele serve para fortalecer o chá de composto e o FPJ. Usado corretamente, acelera a formação de agregados do solo, melhora a infiltração e reduz a erosão, deixando a terra mais fofa. Ortiga é uma das melhores plantas para fazer suco de planta fermentada, porque cresce com vigor e concentra minerais e compostos bioativos. Ela estimula a brotação e melhora a resposta de plantas fracas, sem agredir o solo como fertilizantes concentrados. Colha folhas de urtiga vigorosas, de preferência antes de florir. Pique bem e pese. Misture o mesmo peso de açúcar mascavo, mexendo até a planta ficar úmida e começar a soltar líquido. Esse método usa osmose para extrair nutrientes sem cozinhar a planta. Coloque em pote limpo, pressione com uma pedra e cubra com pano. Não feche com tampa. Deixe em local fresco e escuro. Em poucos dias, começa a formar um xarope escuro. Coe e armazene em vidro bem fechado, longe do sol. Use 1 parte para 20 partes de água. Pulverize nas folhas no fim da tarde ou regue no solo para fortalecer raízes. Aplique a cada 15 dias no período de crescimento. Em excesso, pode estimular muito folha e reduzir florada. O cheiro forte é normal, mas não pode ser podre. Se ficou nojento e com mofo estranho, o pote ficou anaeróbio. Jogue fora e refaça. O sucesso tem cheiro intenso, porém fermentado, como conserva forte, não lixo. A cebolinha é uma planta super comum de horta e serve muito bem como base para um fermentado simples, porque tem seiva rica e compostos aromáticos que estimulam o vigor das plantas. Usada em baixa dose, ela fortalece crescimento e ajuda na recuperação de mudas fracas. O preparo é igual ao fermentado de plantas. Colha a cebolinha saudável, pique bem e pese. Misture o mesmo peso de açúcar mascavo até soltar líquido e virar uma massa úmida. Essa extração por osmose puxa nutrientes sem aquecer e preserva compostos úteis para o solo e folhas. Coloque em pote limpo, pressione com uma pedra e cubra com pano, sem tampa. Deixe em local fresco e escuro, porque calor e luz aceleram fermentação ruim. Em poucos dias surge um xarope escuro e cheiro forte de fermento. Coe e guarde em vidro bem fechado. Dilua 1 parte do fermentado de cebolinha em 20 a 30 partes de água. Use como pulverização leve no fim da tarde ou como rega ao redor das raízes. Aplique a cada 15 dias no período de crescimento. Concentrado demais pode irritar folhas delicadas, então comece fraco. Fermentado é estimulante, não substitui matéria orgânica. Se o solo está duro e pobre, combine a aplicação com cobertura morta e chá aerado para ampliar diversidade microbiana.
Quando você alimenta o solo e fortalece as plantas ao mesmo tempo, o resultado é mais rápido e estável. A grama cortada, quando usada fresca para FPJ, é um tônico eficiente e barato, porque cresce rápido e tem hormônios naturais ligados ao vigor vegetativo. Ela é ótima para hortas que ficaram lentas e com folhas pequenas, principalmente após frio ou estresse hídrico. Use apenas grama sem veneno e sem contaminação por óleo ou produtos do quintal. Pique e misture com açúcar mascavo no mesmo peso. Quanto mais fina a grama, mais rápido ela libera nutrientes. Evite fazer em excesso no calor intenso, porque fermenta rápido. Se você percebe muita espuma e gás, é normal. Por isso nunca feche com tampa. Pressione com pedra e pano. Se o líquido sair muito escuro e com cheiro agressivo, dilua mais na aplicação. Ele sempre deve ser usado fraco, nunca puro no solo. Para a aplicação em hortaliças folhosas, use uma parte do FPJ para 30 de água. Para frutíferas e tomateiro, pode ser 1:20. Regue ao redor da raiz e depois cubra com palha. A palha reduz a evaporação e mantém micro-organismos ativos. Depois de aplicar, observe folhas por 2 dias. Se escureceu bonito e firmou, acertou a dose. Se queimou ponta, estava concentrado demais ou aplicado no sol. O melhor momento é fim da tarde, com solo levemente úmido. O mamoeiro é extremamente comum e produz grande volume de folhas ricas em compostos que aceleram a decomposição e podem ser usadas como reforço orgânico no solo. Ele funciona como biomassa de emergência para reativar vida microbiana, principalmente quando no solo está duro e sem matéria orgânica. A forma mais prática é usar folhas de mamoeiro como cobertura morta. Corte folhas verdes ou semissecas, pique em pedaços e espalhe sobre o canteiro. Isso protege o solo do sol, reduz crosta superficial e alimenta fungos decompositores. O segredo é manter essa camada sempre renovada para sustentar minhocas. Para um extrato leve, deixe folhas picadas em água sem cloro por 24 a 48 horas, em local fresco. Coe e use a água diluída para regar o solo, nunca concentrada nas folhas. O objetivo é estimular micro-organismos e decomposição, sem criar mau cheiro de fermento anaeróbio. Se o líquido cheirar podre, descarte e refaça com menos tempo e mais ventilação. Micro-organismos bons precisam de oxigênio. Para potencializar, aplique depois um chá aerado ou água do arroz diluída, porque isso aumenta a diversidade biológica e acelera a transformação da cobertura em humus estável. Com ciclos de mamoeiro como cobertura, o solo fica mais escuro e macio, absorve melhor a água e para de virar cimento na superfície. Você cria um ambiente que segura a umidade e libera nutrientes lentamente, reduzindo dependência de fertilizantes comprados e melhorando o vigor das plantas. Feijão de porco é uma planta de adubação verde excelente para recuperar solo cansado. Ele cresce rápido, cobre o chão, reduz mato e ainda fixa nitrogênio com bactérias simbióticas nas raízes. É perfeito para canteiros abandonados e muito compactados. Plante em área vazia, semear direto no solo e manter umidade nas primeiras semanas. Ele faz sombra e reduz evaporar água. Quando atingir bom volume, corte e deixe a massa sobre o solo como cobertura morta. Isso vira alimento para fungos benéficos e minhocas. Não enterre profundamente. O ideal é manter sobre a superfície, imitando o que a natureza faz. A decomposição gradual forma humus e melhora a porosidade. Se o solo estava duro, a raiz vai criar canais, que depois viram túneis para água e ar, facilitando o cultivo futuro. Antes de formar sementes em excesso, para não virar invasora, deixe a palhada secar e comece seu cultivo por cima, abrindo apenas pequenas covas. A terra melhora sem revolver e você evita o erro de destruir a vida microbiana com enxada constante. Combine feijão de porco com chá de composto no início do ciclo. Primeiro você inocula o solo com vida, depois alimenta com palhada. Essa união é a forma mais rápida de sair do pó morto e chegar em solo escuro, fofo e cheio de cheiro de floresta. A mandioca é uma das plantas mais comuns e resistentes, com raiz forte capaz de explorar camadas profundas do solo. Em canteiros grandes ou áreas compactadas, ela ajuda a abrir canais naturais, melhora a infiltração de água e ainda produz biomassa útil para a cobertura e recuperação da estrutura do solo ao longo do tempo. Para usar como ferramenta de solo, plante manivas em local com sol e mantenha a umidade no primeiro mês. As raízes crescem profundas e ocupam espaços onde outras plantas falham. Isso reduz compactação com o tempo, porque o solo é empurrado e reorganizado pelo crescimento radicular. Depois, quando arrancada, ficam canais prontos para drenagem e aeração. Enquanto cresce, mantenha o chão coberto com palha para evitar crosta superficial. Evite capinar demais e não revolva o solo para não destruir os canais biológicos que a mandioca está criando. Você pode plantar hortaliças menores na borda do canteiro e aproveitar a sombra parcial quando a planta estiver maior.
Ao colher, use folhas e talos triturados como cobertura morta, sempre em camada fina e misturada com palha seca. Isso alimenta micro-organismos e acelera a formação de humus. Se quiser turbinar o processo, aplique água do arroz diluída, ou chá aerado após espalhar a cobertura, porque isso acelera a decomposição e reduz odores. Mandioca não é para vaso pequeno, mas é perfeita para quem tem quintal e precisa recuperar uma área fraca. Em poucos ciclos você verá o solo mais solto e com melhor infiltração, além de maior vida biológica. A combinação de raiz profunda e cobertura acima cria recuperação estrutural real. Crotalária é uma planta poderosa para recuperar áreas fracas e ainda reduzir nematóides em muitas situações. Ela cresce rápido, cobre o solo, fixa nitrogênio e produz grande quantidade de biomassa. É uma ferramenta ideal para quem quer parar de depender de adubo químico e reconstruir fertilidade. Plante em canteiros vazios, principalmente no período quente. A crotalária ama sol e acelera a melhoria do solo. O objetivo não é colher, e sim produzir massa verde. Quando atingir boa altura, corte e deixe como mulch. Isso cria ambiente perfeito para fungos decompositores que geram humus estável. Evite deixar formar sementes sem controle. Corte antes do excesso para não virar problema. Em solo muito pobre, aplique água do arroz no início do ciclo para reativar micro-organismos e depois finalize com chá de composto para acelerar a decomposição da palhada. Assim, a biomassa vira alimento e não fica travada. A palhada da crotalária aumenta carbono no solo, que melhora a retenção de água. Isso reduz necessidade de irrigação. Solos com mais matéria orgânica são esponjas vivas. Uma pequena melhora em porcentagem de matéria orgânica muda completamente o comportamento do canteiro em períodos de seca. Após cortar, abra apenas covas e plante por cima, sem revolver. A cada novo ciclo, a camada de cobertura aumenta e o mato diminui. Essa é a lógica do solo coberto. Você alimenta o ecossistema e ele trabalha por você, sem dor nas costas e sem capina eterna. Trigo sarraceno é rápido e perfeito para reativar solo lento. Ele produz raízes finas, melhora a agregação e ainda ajuda a disponibilizar fósforo preso no solo, o que é crucial para enraizamento e floração. Além disso, cobre o chão e reduz mato com eficiência. Semeie e mantenha úmido na germinação. Em poucas semanas ele fecha o solo e cria uma manta verde. Quando florescer, corte e deixe como cobertura. Essa biomassa decompõe rápido e alimenta bactérias e fungos. É ótimo entre uma cultura e outra, como um reset biológico do canteiro. Ele é uma opção excelente para quem falhou no teste da pá, porque melhora a estrutura superficial e reduz crostas. Solos que viram pedra na superfície perdem água e vida. A cobertura do trigo sarraceno protege contra sol forte, chuva batendo e erosão, criando ambiente para retorno de minhocas. Use a água do arroz antes de semear, para acelerar a biologia, e depois aplique chá de composto quando cortar a massa. Assim, você garante que a palhada vire alimento do solo rapidamente. Com isso, o canteiro começa a escurecer e ficar mais macio em semanas, não em anos. Com 2 ciclos de plantas de cobertura, o solo muda completamente. A infiltração melhora, a água para de escorrer para os lados e as raízes passam a penetrar melhor. Você começa a regar menos, adubar menos e colher mais. Isso é agricultura regenerativa no quintal. Agora você tem um plano completo e seguro. Diagnostique com o teste da pá, drenagem e vida. Depois acorde o solo com água do arroz e fortaleça as plantas. Em seguida, use plantas de cobertura como feijão de porco, nabo forrageiro e crotalária para restaurar estrutura e fertilidade. Se esse vídeo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual dessas técnicas você vai testar primeiro no seu solo. Considere se tornar membro. Quem é membro tem acesso a benefícios que não aparecem para todos. Clique em Seja Membro e faça parte.